Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço, tem voz. Lembrando que você pode participar através do telefone 6999-231-9050. É o WhatsApp, onde você pode mandar a sua pauta do seu bairro, da sua cidade. Lembrando que o programa ele passa em vários canais de TV aberta no município de Porto Velho, na cidade de Candeias do Jamari, Ji-Paraná, Presidente Médici e Cacoal, e para todo mundo através das redes sociais. Um abraço a todos. Está no ar o programa do Fogaça. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, boa noite a todos que nos acompanham pelo canal oficial do Ministério Público do Estado de Rondônia no YouTube. Estamos no edifício sede do MPRO em uma noite de celebração e comemoração. Atuação livre e independente de dois pilares fundamentais da democracia: o Ministério Público e a imprensa. É a 14ª edição do Prêmio MPRO de Jornalismo, trazendo temas relevantes para serem discutidos e provocar reflexão do Estado, com presenças muito importantes, como o jornalista consagrado que vem abrilhantar essa noite com a palestra importante para a Amazônia. Eu convido para fazer essa abertura comigo, ninguém mais, ninguém menos que Marcos Uchoa, convidado especial dessa edição. Boa noite, Marcos, muito bem-vindo a Rondônia, primeira vez no estado. Boa noite, Júlia, obrigado. Primeira vez realmente aqui em Rondônia, Porto Velho, um prazer enorme, né? Pela relevância desse prêmio, pela importância e pelo estímulo para os jornalistas de uma maneira geral. Agora, Marcos, 67 anos você tem, mais de 40 de profissão, saiu do esporte, cobertura internacional, guerra. Qual foi o desafio de vir falar de Amazônia para quem mora na Amazônia? Olha, é fascinante porque eu, inclusive, fiz esse ano documentários sobre meio ambiente e vim aqui, vim ao Pará, etc. Não gravei em Rondônia, mas gravei no Pará. E é claro que hoje o tema meio ambiente é o tema mais importante. A Amazônia virou um lugar não só importante para o brasileiro, que desconhece isso muitas vezes, mas para o mundo todo, né? Eu viajei um ano inteiro no primeiro ano do Lula, fazendo as viagens internacionais, e o grande tema do mundo era o interesse pela Amazônia. Então, eu acho realmente conversar sobre a Amazônia é super importante para todo mundo. E com a sua experiência em coberturas internacionais, a gente tem um Brasil muito plural, em que cada região tem a sua peculiaridade, a sua cultura. Olhar para o norte hoje, ver essa realidade aqui, a gente pode fazer um paralelo com a cobertura em países diferentes também? Olha, eu fiz reportagens sobre meio ambiente na Sibéria, na Rússia, fiz no Irã, fiz na China, mas não tinha feito meio ambiente no Brasil, não. Agora, a Amazônia é única, né? Única no mundo, né? Claro que tem florestas no Congo que são enormes, na Indonésia também, mas nada comparado com a Amazônia. Então, eu acho que para mim também foi um privilégio. E eu acho que o privilégio de ser jornalista é um pouco esse. Você está sempre pulando de galho em galho, né? Para usar um termo que está ligado à natureza, que é a possibilidade da gente ter uma diversidade de assuntos, de temas que interessam. E hoje o tema mais importante é meio ambiente. E só para a gente finalizar, Marcos, a gente sabe que nas redações, o corre-corre, a cobertura do factual, que não pode deixar, acaba colocando a produção em um ritmo muito acelerado. E quando o Ministério Público de Rondônia lança um tema em que precisa de pesquisa, profundidade, isso incentiva as grandes elaborações, produções mais detalhadas? Sem dúvida. O mais importante, realmente, o que a gente precisa é de tempo para pensar. Sendo jornalista ou não, né? A gente precisa disso. E num assunto tão importante, é realmente fundamental a gente ter as condições, às vezes numa redação, dependendo se você trabalha numa rádio, numa televisão, num jornal, num site de internet, você às vezes não tem tanto tempo assim. Mas fazer o dever de casa é fundamental para fazer uma boa reportagem.
E o que você acha dessa iniciativa do Ministério Público em incentivar essas produções? Olha, eu acho excelente, porque realmente o Ministério Público responde pela política, que é o que é de todos nós, né? E o jornalismo é o interesse de todos nós. Então tem tudo a ver essa união. Senhoras e senhores, nós vamos dar início à cerimônia dessa noite, pedindo a gentileza, neste momento, de se acomodarem, colocarem os celulares no modo silencioso, para que nós possamos em instantes acompanhar e conhecer os premiados dessa 14ª edição do Prêmio MPRO de Jornalismo. Por gentileza, acomodem-se, nós vamos dar início. Realizado desde 2011, o projeto busca valorizar e reconhecer a atividade jornalística como um instrumento de transformação social, emancipação e promoção da justiça. O concurso premia os melhores trabalhos veiculados em sites e emissoras de televisão nas categorias de cinegrafia, telejornalismo, webjornalismo e destaque acadêmico, que abordem assuntos relacionados à atuação do MPRO. Os trabalhos devem contribuir para ampliar o diálogo entre a instituição e a sociedade, fortalecendo cada vez mais a cultura de direitos. Em 2025, o concurso traz como tema o Ministério Público de Rondônia em defesa dos direitos da sociedade na Amazônia. Uma abordagem que dialoga com os urgentes problemas ambientais e climáticos e que constitui importante área de atuação da instituição, a defesa do meio ambiente, da floresta e de suas populações. Assim, nessa imensidão de realidades que compõem as diversas faces da Amazônia, o tema ofereceu inúmeras possibilidades de reflexão sobre a atuação do MPRO na proteção dos direitos da coletividade, perpassando por saúde, educação, consumidor, segurança pública, combate ao crime, as mais diversas violações. É com espírito de compromisso e celebração que nessa noite conheceremos os vencedores do concurso, em uma festa que apenas se inicia. É o maior prêmio de jornalismo do estado de Rondônia, o mais consolidado, são 14 edições já, e assim, a cada ano a gente busca trazer uma coisa a mais, trazer alguma coisa que melhore, que incremente, que facilite. E obrigada a todos vocês por participarem. Mais um ano aí de muita coisa nova. O prêmio de jornalismo já está na sua 14ª edição, mas a cada ano sempre se reinventando, buscando prestigiar e premiar os nossos jornalistas, as nossas jornalistas, os nossos profissionais de imprensa, que exercem um papel tão importante, tão essencial para nós, Ministério Público, e especialmente para as pessoas, para a sociedade. Senhoras e senhores, a solenidade de entrega do Prêmio de Jornalismo é tradicionalmente um espaço de reflexão sobre o fazer noticioso, a prática da reportagem, os rumos e tendências da profissão. Receberemos agora o convidado especial desta edição, que irá ministrar a palestra com o tema A Defesa dos Direitos da Sociedade na Amazônia. Com mais de 40 anos de experiência no gênero reportagem, o jornalista tem sua carreira marcada pela produção de grandes matérias. Tem no currículo coberturas políticas, guerras, desastres naturais, além de grandes eventos esportivos, como Olimpíadas e Copas do Mundo. Dono de um texto envolvente e de uma percepção apurada para explorar histórias e personagens, o profissional destacará a importância de evidenciar o elemento humano nas narrativas jornalísticas, valorizando vivências, culturas e o modo de vida das comunidades. Senhoras e senhores, com vocês, o jornalista Marcos Uchoa. Quando me convidaram, e já tem um tempinho isso, e a gente ia falar de Amazônia, eu falei, mas o que eu vou falar de Amazônia para quem mora aqui, conhece tanto? E tem vivido nesses dias, esse último mês, né, tantas histórias, tantas reportagens sobre a Amazônia, por causa da COP, etc. e tal. Estão falando, caramba, eu lembrei, o que eu tenho a ver com Rondônia, né? É um dos poucos lugares no Brasil, um dos poucos estados que eu nunca tinha estado. E aí eu lembrei do Carlos Ghosn, eu acho que ele é daqui de Rondônia, não é o libanês, que era o CEO da Renault e da Nissan? Eu acho que ele nasceu aqui, né? Eu entrevistei ele lá em Davos,
aquela reunião lá de bilionários e de políticos lá na Suíça, e foi super legal. Oi. Ah, tá bom, tá tranquilo. Aí depois pensei, poxa, mas era Rondônia, Marechal Rondon, eu tinha uma grande amiga que fez Projeto Rondon, que era uma coisa fascinante para quem era jovem. Eu queria ter feito e não fiz quando era universitário. E o Rondon era uma figura militar que nos dava orgulho, né? De origem indígena, com uma frase maravilhosa, aquela morrer se for preciso, matar nunca, que eu diria que é um lema que deveria ser um lema para a humanidade, né? Matar realmente é uma coisa muito feia, né? Aí pensei também na questão que eu lembrava, né, da ferrovia Madeira-Mamoré, né? Que foi um marco mundial, até na época que foi feita, né? De uma época... Ah, obrigado, querido. Passou, voltou e atrás o laser. Tá bom. Que era essa época, né? Estamos falando praticamente um pouco mais de 100 anos, em que a gente ainda vivia, como muitos infelizmente ainda vivem, a noção de que a natureza era para ser desbravada, domada, destruída. Na prática, isso significava em nome de uma certa ideia de progresso. E aí eu li, e hoje o Bento, sargento lá que me deu uma caroninha, me levou ali onde é que era, ali na beira do Madeira, ali onde é que era a ferrovia, né? E onde que saía dali, e eu vi a data, né? E eu me lembrei da data, 1912, né? Que era, coincidentemente, a data de um tema que eu achei que era importante, uma maneira de falar de meio ambiente para vocês de uma maneira diferente. O que seria? Eu cumpri muitas, como o Gelson falou, muita coisa diferente, né? Muita guerra, muitos momentos de sofrimento da humanidade. Fiz 3 tsunamis, né? Terremoto, fiz naufrágios. E em 2011, uma das coisas que eu pensei também em Rondônia, eu falei, poxa, Rondônia, vocês estão no coração um pouco de um continente, né? Muito distantes assim de muita coisa e ao mesmo tempo no centro de muita coisa. E eu me lembrei de um lugar que também tinha uma certa coincidência geográfica, que é o Afeganistão. O Afeganistão, eu estive no Afeganistão fazendo a guerra lá, em 2011, e o Afeganistão tinha uma coisa muito horrível, né? Que é aquela questão do Talibã, né? Aquele radicalismo do Talibã. Eles proibiram tudo quanto é esporte, só mantiveram futebol. Mas mesmo o futebol lá era muito peculiar, né? Porque, por exemplo, no primeiro tempo, está todo mundo assistindo o jogo, estádio lotado, parava o jogo e entravam os carros e executavam uma pessoa no meio do campo, com todo mundo ali vendo como uma forma de intimidar as pessoas, né? Era uma coisa brutal. Eu fui no lugar onde foi feito, eu falei com pessoas que tinham vivido aquilo ali. Em 2011, o Talibã já não estava no governo, mas estava atacando, né? Estava continuando a guerra. Mas uma coisa super, super curiosa do Talibã é que eles amavam um filme que todo mundo amou, que foi o filme Titanic. É meio doido, né? Quer dizer, você está num lugar que é longíssimo do mar, como o Afeganistão, aliás, como Rondônia, né? E você adora o Titanic. Imagino que muitos tenham assistido aqui o filme Titanic, apesar do filme já ter quase uns 30 anos aí. É um filme recordista de Oscars, né? Tem 11 Oscars, né? 14 indicações, etc. Aí eu falei, poxa, e aí, em 2011, eu pensei assim, poxa, o ano que vem são 100 anos que o Titanic afundou, né? 1912. Aí eu sugeri para o Fantástico que a gente fosse fazer uma reportagem sobre o Titanic. E olha, e foi sensacional. E hoje eu quero ousar aqui fazer algo que não seria óbvio, que é falar do Titanic e fazer um certo paralelo do Titanic com o que a gente vive em relação ao meio ambiente no planeta. Então, por quê? Porque ali na história do Titanic tem coisas que são comuns ao que a gente vive. É uma história de comunicação, é uma história de jornalismo, é uma história de ética, é uma história de coragem, uma história de medo, é uma história de injustiça social, é uma história de imigração. Tem muitos dos elementos que envolvem a política que a gente vive hoje, a injustiça, e tem, no seu momento mais trágico, né,
exatamente a relação entre nós, seres humanos, e a natureza, no caso do Titanic, com um final bastante triste, como todo mundo sabe. Agora eu queria mostrar para vocês uma reportagem que eu fiz esse ano sobre aí a Amazônia mesmo, que eu acho que conta um pouquinho dessa área criminal. Vamos ver ali, Gessé, você pode disparar? Fogo intenso, fumaça escura, poluição de produtos químicos pelo ar, emergência. Ah, se o aquecimento do planeta recebesse uma resposta assim, com essa urgência. Claro que no coração de Brasília, a chegada dos bombeiros é rápida. Assim como a da polícia, porque atear fogo numa propriedade é crime. E, no entanto, ali mesmo no Distrito Federal, pertinho da capital, o fumacê é constante. Mas é mais ao norte, na região da Amazônia, que a prática de botar fogo se alastrou. Primeiro se rouba a madeira mais valiosa, depois vem a queimada, sai a floresta, vem o boi. O negócio decolou. E despertou a cobiça de quem viu que esse crime compensa, ainda mais aliado a outros. É cada vez mais difícil enfrentar os criminosos. Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, tem recebido ameaças de morte. Hoje a Amazônia está inteira loteada entre facções. Tem sido muito perigoso cada uma das nossas operações. O crime organizado dominando garimpo, extração ilegal de madeira, ocupando e vendendo terra pública, se apropriando de um patrimônio que é de todos nós, de todos os brasileiros. Então é algo muito assustador. O IBAMA vem sendo recebido a tiros, a bala, em muitos lugares no Brasil. Só nos garimpos ilegais da Amazônia nós já destruímos 66 aeronaves, mais do que a própria guerra da Ucrânia. E se o crime continua, mesmo com todo esse prejuízo, é porque vale a pena. Como a Amazônia é enorme, pode-se ter a ideia de que é muito difícil tomar conta de um tal território, mas pelo menos no caso do roubo de madeira, isso não é verdade. Cada tora dessa é enorme, pesadíssima, ninguém consegue esconder. A polícia faz apreensões de vez em quando. Mesmo assim, segue o jogo. Por quê? Queimada aí. Alexandre Saraiva foi chefe da Polícia Federal na Amazônia por mais de 10 anos. A madeira é uma balsa, 3.000 metros cúbicos, milhares de toneladas, quase 100 metros de comprimento. Está passando pelo rio, ela anda devagarzinho. As imagens de satélites que o Brasil dispõe hoje, não tem como não pegar. Não se pega porque não se quer pegar. E não precisa se embrenhar no meio do mato, entrar floresta dentro, pegar caminhões que levam as toras de madrugada, nada disso. É só checar os documentos dessa madeira nas estradas ou nos portos. Em vez de grandes operações, uma simples inspeção burocrática bastaria. Você, com uma equipe de 10 policiais, vai no porto. Perito vai no porto, checa o DOF. De onde saiu essa madeira? E aí vai na imagem de satélite e vê se de onde saiu, se teve exploração. Não tem. Não tem. Se a madeira que está declarada no DOF, documento de origem florestal, no porto você apreende tudo. E você trava economicamente o esquema. O volume é muito grande. Não dá para passar desapercebido. Se você pegar as empresas e for olhar a folha de pagamento, como uma empresa que tem 3 funcionários está produzindo aquela quantidade de madeira? Alguma coisa de errado tem. Tem mesmo, mas como isso dá muito dinheiro, sempre tem quem, mexendo os seus pauzinhos, consegue fazer desaparecer, num passe de mágica, todo ano, toneladas e toneladas de madeira valiosíssima. O garimpo, igualmente, também pode ser observado através de imagens de satélite. Se sabe exatamente onde estão. Então, por que se entrega o ouro aos bandidos? A riqueza que já é, mas pode ser ainda muito maior, dos recursos da floresta amazônica, pode ser compreendida com uma expressão muito popular. Isso aqui é uma mina de ouro. Mas uma mina tira, extrai, destrói. Valeria mais usar a expressão, isso aqui é uma galinha de ovos de ouro. Enquanto você cuidar, ela vai sempre gerar vida, lucro, prosperidade. O ouro, como as árvores da Amazônia, são patrimônio público. É de todos nós. Deveria, no mínimo, estar gerando impostos.
Mas existe um crime que é ainda mais difícil de entender como continua a acontecer: o roubo de terras. A terra é ocupada, ela é desmatada, aí as pessoas ficam lá, às vezes produzindo, mas muitas vezes não é uma produção, né? É uma produção de fachada, né? Você põe ali uma cabeça de gado para dizer que está produzindo, mas que aí você vai ver a média de produtividade é baixíssima, porque a pessoa não está ganhando dinheiro com a pecuária. Ela quer ganhar o dinheiro em cima do imóvel, da terra. Ela vende isso, né, porque desmatou, porque botou um pasto. Infelizmente, a terra desmatada ela vale mais do que a terra com floresta. A Amazônia virou um lugar onde vários tipos de crime prosperam, num clima de vale tudo. O mercado Ver o Peso em Belém é um sucesso. Lá se vendem perfumes que dizem que têm poderes milagrosos. Um deles é o Chama Dinheiro. Eles chamam dinheiro. Mas muito do que rende fortunas por aqui não cheira nada bem. Nesse momento, finalmente, iniciar é o momento mais esperado da noite. O anúncio dos vencedores do 14º Prêmio MPRO de Jornalismo. O concurso teve 58 inscrições homologadas. O primeiro colocado das categorias Web Jornalismo, Cinegrafia e Telejornalismo será premiado com R$12 mil. Segundo e terceiro colocados receberão 7 e 5 mil, respectivamente. Todos os finalistas receberão troféus e certificados. Informamos que, excepcionalmente, nessa edição, a modalidade Destaque Acadêmico, cuja premiação prevista é de R$3 mil, não apresentou finalistas. Senhoras e senhores, vamos conhecer os finalistas da categoria Cinegrafia. Categoria Cinegrafia. Adoção e transformação. Gleiton Felipe Baracho. Rede TV Rondônia. Ciclo da violência doméstica contra a mulher. Fábio Costa. SIC TV Record. Violência contra a mulher. A missão do Ministério Público de Rondônia para romper o silêncio. Tafarel Souza Silva. Rondovisão Band. Segredo aqui que é o primeiro lugar. Vencedor. Adoção e transformação. Gleiton Felipe Baracho. Rede TV Rondônia. Gostaria de convidar também a doutora Tânia Garcia para que esteja conosco aqui no palco para realizar as entregas. Primeiro lugar. Segundo lugar, mais emoção para todos os presentes. Ciclo da violência doméstica contra a mulher. Fábio Costa, SIC TV Record. Terceiro lugar, violência contra a mulher. A missão do Ministério Público de Rondônia para romper o silêncio. Tafarel Souza Silva, Rondovisão Band. Dando continuidade para anunciar os vencedores da categoria Web Jornalismo,
Convidamos o excelentíssimo promotor de justiça, secretário-geral do Ministério Público do Estado de Rondônia, Dr. Tiago Lopes Nunes. Vamos agora conhecer os indicados. 14º Prêmio MPRO de Jornalismo. Categoria Web Jornalismo. O ano em que o céu de Rondônia voltou a respirar. Vinícius Canova, Rondônia Dinâmica. O desmonte ambiental e a resistência em Rondônia. Ismael Machado, Amazônia Real. Sonegação fiscal, o crime que o MPRO enfrenta para garantir direitos na Amazônia. Ingrid Valeri, Rondônia agora. Primeiro lugar, então, vencedor da categoria Web Jornalismo, na verdade, uma vencedora, sonegação fiscal, o crime que o MPRO enfrenta para garantir direitos na Amazônia. Ingrid Valeri. Queremos convidar para estar conosco nesse momento o excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Pablo Viscardi, também doutora Laíla, excelentíssima promotora de justiça, para que componham conosco aqui no palco, na entrega das premiações. E agora vamos anunciar o segundo lugar, o desmonte ambiental e a resistência em Rondônia, Ismael Machado. O Ian está representando o segundo colocado. Obrigado, Ian, pela presença e pela representação do jornalista. E agora o terceiro lugar, o ano em que o céu de Rondônia voltou a respirar, Vinícius Canova Pires. Os aplausos mais uma vez aos premiados da categoria Web Jornalismo. Ingrid Valeri em primeiro lugar, segundo lugar Ismael Machado, com Ian como coautor, aqui representando o colega. Em terceiro lugar, Vinícius Canova Pires. Parabéns. Vamos agora conhecer os finalistas da categoria Telejornalismo. Pedimos que esteja conosco no palco novamente o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia, Dr. Alexandre Jesus de Queiroz Santiago. Na categoria Telejornalismo, reconhecemos trabalhos que relataram fatos com narrativas visuais de impacto. As matérias trazem temas que tocam a sociedade de forma direta e preocupante, abordando a importante atuação do Ministério Público. Vamos aos indicados. 14º Prêmio MPRO de Jornalismo. Categoria Telejornalismo. A resposta ao crime organizado. GAECO-RO liderou operações contra ataques de janeiro. Eliane Alves, Rondovisão Band. Foi aqui no residencial Orgulho do Madeira que os ataques começaram. O local foi o principal foco das autoridades por concentrar integrantes de uma facção criminosa. Ciclo da violência doméstica contra a mulher. Vanessa Mafra, SIC TV Record. No Brasil, 3 a cada 10 mulheres já passaram por isso. Em Rondônia, esse número sobe de 4 para cada 10. A violência doméstica deixa cicatrizes profundas que vão além do corpo. Facções em Rondônia. MPRO intensifica ações no combate ao crime organizado com operações que resultaram em mais de 50 prisões e apreensões em 2025. Gemima Keren, TV Norte, SBT. Ainda segundo o Ministério Público de Rondônia, as ordens partiram de líderes da facção, inclusive de dentro de presídios. Um dos chefes precisou ser transferido para o sistema penitenciário federal. Sempre quis fazer isso. And the Oscar go to...
A resposta ao crime organizado, GAECO RO liderou operações contra os ataques Eliane Alves. Queremos convidar para que estejam conosco também para as entregas os excelentíssimos promotores de justiça, doutor Anderson de Oliveira, coordenador do GAECO, e também a doutora Tânia Garcia, excelentíssima promotora de justiça do MPRO. O segundo lugar vai para Gemina Keren, TV Norte Rondônia. Terceiro lugar, Vanessa Mafra, SIC TV. Vamos ao registro dos finalistas premiados da 14ª edição do Prêmio MPRO de Jornalismo, recebendo os aplausos mais uma vez de todos os presentes. Parabéns, categoria Cinegrafia, Web Jornalismo e Telejornalismo. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você de Porto Velho, de Candido Jamari, de Ji-Paraná, Presidente Médici e Cacoal, você que prestigiou o Programa do Fogaça. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.